Olá, amigo, olá, amiga. Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontre com a Vida. Preparamos uma deliciosa mesa para o nosso desjejum. E aí, viu aí a mesa? Que bela é a mesa? Essa mesa foi preparada com todo carinho para que nós possamos juntos ter boa saúde. Doutor Dimas, a gente pode ficar à vontade aqui, viu? Não viu? O senhor só bebendo um pouquinho, ele pode comer qualquer coisa aqui. O preço é o mesmo, doutor Dimas, viu? Doutor Dimas está conosco desde segunda-feira e ele tem uma ficha muito grande aqui de especialidades, né? Ele é urologista pela Universidade lá de São Paulo, a USP, fez residência em urologia e cirurgia geral, atua como urologista no Hospital Adventista de Manaus, com ênfase na cirurgia urológica minimamente invasiva. Isso significa menos dano possível, não é isso? Isso, menos incisões pequenas ou sem incisões. Ou sem incisões até, olha que interessante. E ele também tem uma pós-graduação em cirurgia robótica pelo Albert Einstein. Daqui a pouquinho ele vai estar operando clientes lá em outro estado e outro país, não é isso? É o presente, né, da cirurgia. Doutor Dimas, vamos falar um pouquinho então sobre infecções urinárias. Por que as pessoas têm infecções urinárias? Quais são as causas mais comuns? As causas mais comuns de infecção urinária vai variar um pouco de acordo com a faixa etária, né? Então, nas crianças, por exemplo, é importante que avaliemos malformações do trato geniturinário, isso pode levar a infecções, então é importante essa investigação. Na mulher, no início da sua atividade sexual, isso vai fazer com que tenha uma maior incidência das infecções urinárias. Pacientes que passam por procedimentos urológicos ou qualquer outro tipo de procedimento que necessita ficar com sonda, pacientes politraumatizados, em trauma raquimedular, né, que às vezes ficam com sonda, fazem cateterismo, isso também leva a uma maior incidência de infecção. Uma outra coisa importante, mulheres constipadas têm mais infecção do que aquelas que têm um hábito intestinal regular. Então é importante sempre a gente tentar identificar. A principal bactéria que causa a infecção urinária é a Escherichia coli, que é uma bactéria proveniente do trato intestinal. Então isso tudo é importante, que a gente tenha um equilíbrio, né, tanto intestinal quanto urinário. Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade em ir ao banheiro todos os dias vai ter uma propensão muito maior para uma infecção urinária. Isso, tem uma maior tendência a ter infecção urinária. Então, a primeira coisa que a gente faz com aquela pessoa que tem infecções recorrentes é avaliar a parte intestinal e tentar corrigir esse hábito intestinal da pessoa. Muitas vezes, só de regularizar o hábito intestinal já melhora muito essa incidência. Então, isso tudo é importante que a gente avalie. Quando a gente fala em infecção urinária, a primeira coisa que me vem à mente é que isso pode ser consequência da falta de água. Tem a ver a falta de água ou a pouca ingestão de água com infecções? Ou isso é um mito? Pode influenciar também. Uma coisa que pior do que a falta de água é não ir ao banheiro urinar. Às vezes a pessoa, pela sua atividade, ela acaba segurando muito para ir ao banheiro. Então isso também impacta bastante na frequência das infecções urinárias. Então é importante não segurar muito a urina e hidratar bastante, porque essa hidratação ela vai diluir a urina, então ela vai evitar também essa maior incidência de infecções. Dê vontade de fazer xixi, não espere, né? Vá fazer xixi, né? À medida do possível, tente esvaziar a bexiga o quanto antes. O quanto antes. Uma outra questão desse ponto, diagnóstico e tratamento. Como é que a gente faz para diagnosticar e quais as possibilidades de tratamento? O diagnóstico, de maneira geral, é um diagnóstico clínico, através da história clínica, da anamnese, né? As queixas do paciente, em geral, são bem características, né? O ardor para urinar, aquela frequência urinária aumentada, a pessoa vai ao banheiro, não consegue esvaziar a bexiga direito, só urina gotinhas, acorda à noite para urinar, aquela sensação de peso, dor no pé da barriga, ali no baixo ventre. Então, são sintomas bem característicos de infecção urinária. Então, quando é uma infecção esporádica, o quadro clínico já sugestivo já permite com que o médico trate de forma empírica essa infecção. Agora, aqueles casos de infecções recorrentes, é importante que seja feito um exame de urina, né, ou aquela infecção que tratou de forma empírica não melhorou, olhar uma cultura de urina, fazer uma avaliação do trato geniturinário para ver se tem alguma malformação. Então, isso tudo é importante. Avaliar a questão da constipação, que é importante nesses casos mais frequentes, mais recorrentes. Então, de forma geral, quadro clínico, exame de urina é suficiente. Não tratar da infecção urinária, isso vai desembocar em quê?
muitas vezes ela acaba sendo resolvida de forma espontânea pelo organismo. Só que vai demorar vários dias. Então, o ideal é o quê? Tem a infecção, tem o quadro clínico, que seja feito o tratamento, para que a gente evite complicações. Porque algumas pessoas que têm predisposição a ter uma tendência a ter essas infecções, pode evoluir para pielonefrite, né, prostatite no homem, que seria o quê? Os casos mais complicados de infecção. A infecção, a cistite simples, é simples, né? O próprio nome diz, simples de tratar, dá um antibiótico por alguns dias e já está resolvido. Resolveu. Agora, quando não se resolve, quando a pessoa às vezes demora para procurar um profissional de saúde, acaba que a infecção ela tem uma progressão ascendente, né? Ela pode subir para os rins e causar pielonefrite, que muitas vezes se torna um quadro grave, necessitando de internação, eventualmente internação em UTI, porque realmente ela acaba sendo um quadro de evolução muito rápida. E como prevenir, então? A prevenção é a melhor coisa, né? Como é que a gente faz para prevenir? Prevenção, uma boa hidratação, como a gente conversou, evitar segurar muito tempo a urina, né? E as pessoas que têm essa tendência, tratar a constipação, quem tem infecções recorrentes, passar pelo urologista para investigar, ver se não tem nenhuma malformação, presença de cálculos urinários, alguns tipos de cálculo urinário, eles causam mais infecções, né? E são causados pela própria infecção urinária, alguns tipos de bactéria da urina podem causar formação de pedras, então é importante que seja feita essa avaliação para tentar resolver de forma global aí esse quadro de infecção e eventualmente uma pedra também. Ok. Doutor Dimas, obrigado por suas dicas de hoje, viu? Fica aí um alerta para todos nós, vamos cuidar com a ingestão de muita água, ir sempre ao banheiro quando necessário, quando der vontade, e cuidar também com as vezes que vamos ao banheiro. Se você passa aí dias sem ir ao banheiro, precisa de ajuda, porque alguma coisa não está certa, né?